Olá, boa noite. Câmara de Vereadores lança aplicativo para facilitar acesso à informação. A disponibilidade de um aplicativo que proporciona que a comunidade tenha acesso à TV Câmara e toda a sua programação, ela democratiza a informação. Conselho Municipal de Saúde pede contratação de novos médicos para o município. Que hoje nós temos uma falta de quase 30 médicos para a rede municipal de saúde, e não é só o Covid, várias são ainda as demandas, as doenças continuam, elas não tiraram férias. Agosto Dourado, na série de entrevistas, fonoaudióloga fala qual é o papel desses profissionais no apoio à amamentação. O fonoaudiólogo é o profissional que faz a aplicação do teste da linguinha. Então, um fonoaudiólogo capacitado vai avaliar toda a função, desde a parte de anatomia até a função dentro desse teste, para ver se está havendo interferência do freiozinho da língua na amamentação. E no segundo bloco, veja o que disse o agrometeorologista Gilberto Cunha sobre os próximos dias do inverno gaúcho. Atrás de uma frente fria, empurrando essa frente fria, entra no continente uma massa de ar de origem polar, e essa massa de ar de origem polar ela é extremamente fria e mais seca, e consequentemente as temperaturas durante a noite, em especial, baixam bastante, e ocorre nas madrugadas, início das manhãs do dia seguinte, formação aí de geadas sobre as vegetações e as superfícies expostas. Nesta semana, o Parlamento Municipal lançou uma nova ferramenta de comunicação com a comunidade. Nós estamos falando de um aplicativo que permite o acesso gratuito ao conteúdo que é veiculado pela TV Câmara e as notícias em primeira mão do Departamento de Comunicação da Casa. Inicialmente, a ferramenta poderá ser baixada em aparelhos com o sistema Android. Saiba no vídeo como utilizar o app. Veja como é fácil você acessar o aplicativo da TV Câmara. Basta você abrir a Play Store, digitar TV Câmara Passo Fundo e buscar por aplicativos novos. Após baixar o arquivo e instalar no seu smartphone, você pode abrir e navegar pelas suas abas. Na aba das redes sociais, você vai encontrar o nosso perfil no Instagram, a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube, além do telefone de contato da Câmara de Vereadores. Na aba do site você terá acesso às notícias e informações do Legislativo Municipal. E na aba da TV Câmara, você também poderá buscar por vídeos mais antigos ou assistir ao vivo às sessões online e presenciais da Câmara de Vereadores. A disponibilidade de um aplicativo que proporciona que a comunidade tenha acesso à TV Câmara e toda a sua programação, ela democratiza a informação e faz com que o cidadão, o eleitor, a população, as comunidades, não só de Passo Fundo, mas de qualquer parte do mundo, possa baixar o aplicativo e assistir no seu celular a programação da TV e todas as informações do Legislativo. Esta é uma pauta dos vereadores para que a comunidade tenha acesso às informações. Um trabalho intenso da mesa diretora, mas principalmente da equipe do TI e da equipe da assessoria de imprensa, que trabalhou meses para disponibilizar esta ferramenta de forma gratuita para todo cidadão. Eu fico muito feliz, muito satisfeito e muito tranquilo, porque neste momento qualquer cidadão em qualquer parte do mundo tem acesso às informações e a toda a programação da TV Câmara, com as informações de projetos que tramitam, das votações feitas, dos temas debatidos e das soluções encaminhadas. Esta é, com certeza, uma ação importante do Parlamento aqui do município de Passo Fundo. Ainda no final do mês de julho, o Conselho Municipal de Saúde encaminhou um documento ao Poder Executivo solicitando a contratação emergencial de médicos para o município.
Segundo o coordenador da pasta, Neri Gomes, faltam cerca de 30 profissionais para completar o quadro necessário. O Conselho Municipal de Saúde tem participado de forma ativa e propositiva. Várias propostas foi encaminhado ao Executivo, entre elas 2 que nós queremos chamar atenção. A primeira é de que nós conseguimos na Justiça Federal garantir a permanência do programa Mais Médico em Passo Fundo com 10 médicos. E agora nós encaminhamos uma nova proposta, experiência que já está sendo feita nos estados do Nordeste, que é a contratação do médico brasileiro que se formou no exterior, que já trabalhou no programa Mais Médico, portanto já tem experiência, já trabalhou na rede municipal, ou em Passo Fundo, ou em outro município da região, e que o município contrate esse profissional, que hoje nós temos uma falta de quase 30 médicos para a rede municipal de saúde, e não é só o Covid, várias são ainda as demandas, as doenças continuam, elas não tiraram férias. Em muitas unidades de saúde, nós não temos os profissionais clínico geral e também nos CAIS estão faltando. Por isso, nós encaminhamos uma proposta para o Executivo para que ele contrate imediatamente numa questão especial, porque o município tem um decreto de utilidade pública, portanto, o município pode viabilizar e dar uma qualidade melhor de saúde para a população de Passo Fundo. Você sabia que a fonoaudiologia pode auxiliar na amamentação? Esse é o assunto de hoje na nossa série de entrevistas sobre o Agosto Dourado. Meu nome é Lorenza Bolles Sutitz, eu sou fonoaudióloga, integrante da equipe de fonoaudiologia do Hospital de Clínicas aqui da cidade de Passo Fundo. E estou aqui para conversar com vocês sobre a atuação da fonoaudiologia na amamentação. Então, estamos começando, a partir do dia 1º de agosto, a Semana do Aleitamento Materno, e o fonoaudiólogo, então, integra essa equipe que atua diretamente nessa amamentação. O que nós fazemos? Então, nós, acompanhando a equipe multiprofissional, cada um dentro da sua área, da sua atuação, nós vamos avaliar esse bebê dentro das suas funções orofaciais. O que nós observamos, então? Tudo que envolve a musculatura orofacial, musculatura da face e suas funções. Desde o posicionamento do bebê na pega, no seio materno, a posição como o lábio está fazendo essa pega, então nós observamos todas essas estruturas de língua, bochecha, lábios, se está fazendo a sua função adequada, se tem alguma alteração nessa anatomia que possa vir a interferir também, né, na amamentação. Um dos exemplos seria a linguinha presa, né? Então o fonoaudiólogo é o profissional que faz a aplicação do teste da linguinha. Então, um fonoaudiólogo capacitado vai avaliar toda a função, desde a parte da anatomia até a função dentro desse teste, para ver se está havendo interferência do freiozinho da língua na amamentação. Agora a gente faz um rápido intervalo e no segundo bloco traz mais informações sobre o inverno gaúcho. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. A gente sabe que nesse momento de pandemia existe um risco aumentado de transtornos mentais, de sofrimento mental, como ansiedade, sintomas de depressão, alterações de sono. O projeto tem contribuído muito com a minha melhora mesmo, com os avanços e os progressos na melhoria da minha saúde mental. Tem sido uma experiência muito gratificante poder entrar em contato com esses profissionais e poder ajudá-los nessa tarefa tão difícil, que é pela nossa saúde e pela saúde de todos. Essas pessoas que estão procurando ajuda, elas estão precisando ser vistas e ser escutadas. E isso está sendo completamente possível, nem que seja através da tela de um computador ou de um celular.
Uma oportunidade de oferecer aos profissionais de saúde um espaço de escuta, de acolhimento do seu sofrimento. Dou uma nota 10 para o programa, e esse projeto me ajudou e tenho certeza que vai ajudar a muita gente. O inverno iniciou no mês de junho e desde então já foram várias as mudanças climáticas dentro da estação. Tivemos períodos de chuvas intensas, ciclones, temperaturas negativas e até mesmo um veranico em pleno mês de agosto. Por isso, conversamos com o agrometeorologista da Embrapa Trigo sobre o que já vimos e o que ainda nos espera nesta estação. Boa noite, doutor. Bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. Boa noite, para nós é uma grande satisfação poder participar aí da programação da TV Câmara. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essas previsões, sobre o clima do nosso inverno. Eu começo te perguntando, Gilberto, estamos dentro da normalidade? Chuvas, temperaturas, o nosso inverno está sendo comum? Eu diria que, em termos do padrão considerado normal para o clima do sul do Brasil, o inverno de 2020 não está muito diferente de todos os invernos que conhecemos, né? Nós tivemos principalmente os 2 primeiros meses, o mês de junho e de julho, com chuvas excessivas, até acima dos valores normais, que, por um lado, foi muito bom porque amenizou aquele ciclo de estiagem prolongada que nós vínhamos vivenciando desde o verão, e passamos o verão e o outono com chuvas abaixo e muito abaixo dos valores normais para a época do ano, ameaçando até o abastecimento urbano de água, causando problemas de grande monta para as culturas de verão, para a agricultura em especial. Então, esse início do inverno, apesar do excesso de umidade, por um lado, ele amenizou a preocupação com o abastecimento de água. Já que o senhor falou um pouquinho desse excesso de chuvas, a gente viu até mesmo que ali no mês de junho foram ciclones que foram gerados, né, que ocorreram aqui na nossa região. O que causa esses ciclones, Gilberto? Bom, esses movimentos chamados ciclones estão associados a ventos, né, que são decorrentes das configurações dos centros de pressão atmosférica. O que causa o vento são diferenças de pressão. Então, quando nós temos um centro de pressão, às vezes extremamente baixo, com um gradiente muito alto, uma variação, uma queda muito brusca em 24 horas, em poucas horas, acaba ocasionando, sim, esses eventos mais drásticos, né? O nosso maior problema que afetou o sul do Brasil ocorreu sobre o Oceano Atlântico Sul, né? Que foi o chamado ciclone bomba, que tão falado assim, que causou, sim, muitos prejuízos, principalmente em Santa Catarina, mas no litoral gaúcho, em algumas regiões aqui do estado, por ventos extremamente fortes e pelos temporais. Agora, fenômenos ligados a ciclones, a tornados, são eventos relacionados com movimentos de ar, com circulação, com centros de pressão e ventos. São comuns, eu diria, ou fazem parte da característica da natureza do nosso clima, e nós realmente precisamos conviver com esse tipo de fenômeno. Então, esses eventos estiveram, sim, associados às variações intensas da pressão atmosférica. Perfeito. Com relação, então, às chuvas, nós estamos passando por algum processo de El Niña esse ano? Explica um pouquinho para nós. Não, na verdade, o que nós estamos vivendo em 2020, nas águas do Oceano Pacífico Equatorial, que configuram esses 2 fenômenos, o El Niño com águas aquecidas na faixa tropical e junto à costa oeste da América do Sul, e águas frias Laninha, né? Nenhum dos 2, até o momento, está configurado. Nós estamos na chamada fase neutra do fenômeno El Niño, oscilação sul, né? Não influindo no nosso clima. Então, a variabilidade que nós vivenciamos aí com redução de chuvas e hora com excesso de chuva estão dentro da escala da chamada variabilidade climática intrasazonal, dentro das estações, em escala inferior a 3 meses, né? Então, essas variações comandaram, sim, boa parte do nosso clima. Então, nós tivemos aí 2 meses
junho e julho com chuvas bastante acima dos valores normais, e agora estamos já no mês de agosto dentro de uma variabilidade intrasazonal com redução de chuvas. Até 2, 3 dias atrás, até poucos dias, as chuvas em agosto tinham sido nenhuma, ou seja, zero, não havia chovido nada até poucos dias atrás. Doutor Gilberto, e as temperaturas? A gente teve aí a primeira quinzena de agosto com o chamado veranico, né, de inverno, então temperaturas bem elevadas, bastante sol. Isso deve seguir, agora o frio volta, retorna, como é que devemos nos preparar? Bom, nós tivemos também presença de massa de ar frio bastante fortes aí no mês de julho, né? Tivemos temperaturas baixas, negativas, e o começo de agosto, sim, com temperaturas mais elevadas em função do predomínio de uma massa de ar de origem tropical, que configura, então, temperaturas mais elevadas. Mas o frio deve retornar, sim, nós devemos ter um pouco de chuva, e a partir aí, eu diria, da próxima semana, aí nós já devemos ter um final de semana, um começo da próxima semana, com temperaturas bastante baixas, com a volta do frio, né, temperaturas que muito diferente das experimentadas nos últimos dias. Então, frio, essa variabilidade em chuva, em temperatura, faz parte do nosso clima, e a temperatura, especificamente, ela é muito governada pela origem da massa de ar que está atuando no continente. Se ela vem mais de uma região tropical de temperatura mais elevadas, e quando vem de latitudes maiores, de regiões frias, das regiões polares, da região do Polo Sul, mais próximas do Polo Sul, os frios podem ser bastante intensos, é quando nós temos um ar mais seco, frio e com formação de geadas, às vezes, bastante fortes associadas a essas massas de ar. E claro, né, doutor Gilberto, nós temos ainda mais de um mês de inverno, então ainda tem muita coisa para acontecer, muita temperatura baixa para a gente enfrentar. Eu diria que sim, principalmente depois das chuvas ocasionadas por frentes frias, né, por passagem das chamadas frentes frias, o natural, a tendência é as temperaturas despencarem, porque atrás de uma frente fria, empurrando essa frente fria, entra no continente uma massa de ar de origem polar, e essa massa de ar de origem polar, ela é extremamente fria e mais seca, e, consequentemente, as temperaturas durante a noite, em especial, baixam bastante, e ocorre nas madrugadas, início das manhãs do dia seguinte, formação aí de geadas sobre as vegetações e as superfícies expostas. Mas devemos ter, sim, não muito, mas ainda teremos frios nesse inverno de 2020. Doutor Gilberto, falando um pouquinho agora, então, da agricultura. Nós estamos com as culturas de inverno dentro da normalidade. Essas chuvas dos últimos meses atrapalharam, ajudaram? Bom, as duas coisas aconteceram, né? O excesso de chuva, ele, por um lado, ajudou em reabastecer o perfil de umidade do solo, porque nós vínhamos de um final de verão e outono extremamente seco, então isso foi positivo. Por outro lado, também criou algum ambiente de maior umidade, surgindo alguns problemas, especialmente ligados a viroses que estão presentes no solo em algumas culturas de inverno, alguma dificuldade para a realização de algumas práticas culturais, como controle de plantas daninhas ou entrada de máquinas nas lavouras para a realização de adubação de cobertura, né? Mas são questões menores. Eu diria que, de forma nenhuma, comprometeram, já afetaram a produção da safra de inverno do Rio Grande do Sul e aqui da região em 2020. Eu diria que tiveram mais impactos positivos no reabastecerem o perfil de umidade do solo do que propriamente negativo. E o ideal aí é que, a partir de agora, ou esse mês de agosto, tem sido, com a menor umidade, tem sido bem favorável, extremamente favorável para potencializar aí os rendimentos, quando se dá a formação do potencial de rendimento das culturas de inverno, diminuir problemas de doenças, e esse mês de agosto, com menor quantidade de chuva, é a condição ideal aí, temperaturas mais amenas e menor quantidade de chuva, é o ideal para os cultivos de inverno, especialmente os cultivos produtores de grãos. Antes da gente encerrar, doutor Gilberto, para o próximo mês, setembro é conhecido por ser um mês mais chuvoso. Deve ser uma média normal, mais elevada? Já tem alguma previsão?
Não, o que existe, a expectativa e o último boletim do Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, liberado no dia 13 de agosto, ele é muito explícito em dizer que a partir da nossa primavera, do hemisfério sul, do mês de setembro, a probabilidade é superior a 60% da volta de um fenômeno Laninha. O que traz associado a isso? Traz associado, em geral, uma menor quantidade de chuva na primavera, em setembro, outubro e novembro, e temperaturas mais amenas. Então, eu diria que a expectativa que nós podemos traçar a partir de agora, até o final do ano e começo do próximo ano, é de um ambiente de chuvas, na melhor das hipóteses, dentro ou próximo dos chamados valores normais. Então, a chance maior é de chuvas ao redor dos valores normais, a vir a se configurar o evento Laninha, ou até mesmo chuvas abaixo dos valores normais. Então, essa questão da configuração do Laninha, que não está configurada, mas ela está sendo sinalizada que, com uma probabilidade aí superior a 60% de se estabelecer aí a partir desse mês de setembro. Então, associado a isso, nós podemos vislumbrar aí um final de primavera e um começo de verão de 2021, com uma certa redução das chuvas no sul do Brasil. Vamos torcer para que não tenhamos a redução tão drástica como tivemos no ano anterior. Então, que esse evento Laninha venha de forma mais moderada, que beneficie os cultivos de inverno. Em anos de Laninha, os cultivos de inverno são beneficiados, mas nós temos consciência que o abastecimento de água e o urbano e os cultivos de verão acabam muitas vezes nesse tipo de anos sofrendo por falta de umidade. Perfeito, doutor Gilberto, muito obrigada pelas tuas informações, né, por essas previsões que trouxe para nós, então. Uma boa noite para o senhor. Nós que agradecemos e ficamos à disposição. Muito obrigado. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira termina aqui. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.